Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer pela presença de todos e agradecer aqui, na pessoa do Dr. Maurício Pereira Faro, o convite para participar desse seminário. É uma oportunidade muito boa para nós aqui do Rio, uma oportunidade de discutir os 25 anos da Constituição e o reflexo desses 25 anos na doutrina, na jurisprudência, em relação às questões que envolvem o nosso sistema tributário. O tema do nosso painel, questões tributárias, questões controvertidas na substituição tributária do ISS. Levantarei aqui alguns pontos, obviamente, sem a pretensão de esgotá-los, e depois passarei para o meu colega Marco Antônio continuar a discussão. E aqui, desde logo, avisá-los que não pretendo aqui, com o meu amigo de painel, me colocar em polos opostos. Sou advogada, ele procurador do município, mas estamos aqui dispostos a um debate, a uma discussão acadêmica e a tentar trazer para a participação de todos vocês algumas questões que nós enfrentamos nesses últimos anos no âmbito do ISS. Em relação a esse tema de substituição tributária, e principalmente trazendo aqui o tema do nosso seminário, é importante começar desde o início analisando o que a Constituição nos diz e os limites que a Constituição nos impõe em relação a esse tema de substituição tributária. Sabemos que o nosso sistema constitucional está lá todo estruturado naqueles artigos 145 a 156 da Constituição. Significa que não existe liberdade absoluta para o legislador, seja ele um legislador complementar, seja um legislador ordinário, disciplinar qualquer tema que seja. A Constituição fez o seu papel, que foi atribuir competência tributária a cada um dos entes da federação. Atribuiu competência, fez a repartição da competência tributária e, nesse momento, ela também estabeleceu alguns limites. Não é diferente com a matéria que nós vamos ver aqui. Os limites, os primeiros limites que nós precisamos analisar, eles estão no texto da Constituição. E, em matéria de substituição tributária, o que a Constituição nos informa para o ISS, como também informa em relação ao ICMS, que também é um tributo que tem substituição tributária, quais são os limites na eleição daquele que vai ficar o responsável por uma retenção ou o efetivo substituto tributário. O que a Constituição traz, então? Ela traz os contornos, não só da própria hipótese de incidência, como ela também traz os contornos e os limites para a eleição daquele que vai ser o sujeito passivo na condição de substituto ou na condição de responsável. Então, a lei ordinária do município do Rio, do município de São Paulo, ou de qualquer município que seja, não vai poder escolher aleatoriamente, a seu critério, um terceiro que não é aquele prestador de serviço contribuinte por excelência daqui do ISS. Essa lei ou esse legislador ordinário não vai poder ter uma liberdade absoluta para escolher um terceiro para assumir uma responsabilidade tributária em relação a isso. Então, a Constituição tem um papel fundamental, porque é ela que dita os primeiros limites nesse exercício da competência tributária na eleição desse sujeito passivo. O Código Tributário também, obviamente, tem lá a sua função. Então, depois dos limites que são passados inicialmente pela Constituição, para nós começarmos a entender quais são as controvérsias e quais são os questionamentos que podem haver em relação a esse tema de substituição tributária, nós também temos que ir lá no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar 116. A legislação complementar, as leis complementares, elas têm um papel fundamental nesse tema que estamos vendo agora, no tema do ISS, que, de uma forma geral, pelo artigo 146 da Constituição, a lei complementar ela tem uma função que é editar normas gerais em matéria de legislação tributária. Normas gerais significa indicar quem são os contribuintes, indicar conceitos de obrigação, conceitos de crédito, mas especificamente em relação ao ISS, a lei complementar ela tem uma função a mais, que é justamente trazer elementos que possam dirimir e evitar conflitos de competência.
Então, nós temos, em relação a esse tema, uma importância muito grande a ser dada, não só à Lei Complementar 116, mas também ao próprio Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional, lá nos artigos 121 e também no artigo 128, trouxe os conceitos de sujeição passiva, tanto seja a sujeição passiva direta, que é aquela sujeição ligada ao efetivo contribuinte, como a sujeição passiva indireta. E é nessa sujeição passiva indireta que identificamos os responsáveis e os substitutos tributários. A Lei Complementar 116, ela também traz elementos fundamentais, especificamente para nos ajudar a identificar quem pode ser eleito como responsável tributário no âmbito do ISS. Então, além dos limites e além dos contornos dados pelo Código Tributário Nacional, ao dizer quem pode, o conceito de contribuinte, o conceito de responsável, o conceito de substituto, a Lei Complementar 116, ela falou especificamente no âmbito do ISS quem poderia ser eleito. E, de alguma forma, ela também disse quem deve ser eleito. Então, a Lei Complementar 116, ela indicou uma faculdade para os municípios elegerem responsáveis tributários e substitutos, dependendo aí, obviamente, da organização de cada um dos municípios, e, por outro lado, ela determinou que, em algumas situações, a substituição tributária ela é indispensável. E uma das discussões uma das primeiras discussões, ainda nessa parte conceitual, que nós podemos identificar nessa matéria, é que a gente está muito acostumado a ver substituição tributária no âmbito do ICMS. E, por muitas vezes, quando nos deparamos com a previsão de substituição tributária no âmbito do ISS, a tendência é tentar equiparar os institutos. E, na verdade, não existe aí muita equiparação possível, porque a estrutura dos tributos é bem diferente. Quando nós falamos de substituição tributária no âmbito do ISS, nós nos recordamos desses conceitos que foram falados há pouco, aqui pelo Henrique, pelo Leonardo Mussi, que são até os conceitos ligados à não cumulatividade e conceitos ligados a operações. Quando lidamos com o ICMS, nós lidamos com o imposto que incide sobre operações de circulação de mercadoria. Quando você tem circulação de mercadorias, você tem, pela própria natureza do tributo, a plurifasia. Você tem várias fases. Então, é natural que você tenha o valor que vai sendo agregado em cada fase e, por uma questão de praticabilidade, uma questão de eficiência administrativa, concentrar essa tributação em um primeiro elo, ou pode ser lá no último ente da cadeia. No âmbito do ICMS, não existe necessariamente plurifasia. Pelo contrário, as hipóteses em que as prestações elas são subsequentes e elas se encadeiam, elas são até hipóteses excepcionais. Então, aqui no município do Rio, por exemplo, nós temos um texto de lei, a Lei 1044, que fala especificamente das hipóteses de substituição tributária para esses casos em que há prestações subsequentes, porque não são a regra. Aqui, quando nós falamos em responsabilidade tributária no âmbito do ISS, ou mesmo substituição tributária, a nossa preocupação está, na maioria das vezes, ligada à retenção na fonte do tributo. Por quê? A hipótese de incidência do ISS é a prestação de serviço. O contribuinte do ISS é o prestador do serviço. Aquele que vai ter o efeito econômico da prestação de serviço é o prestador. Então, quem deve também sentir o efeito do ISS, o efeito da tributação, é aquele prestador. As hipóteses que são previstas como regra em matéria de responsabilidade, em matéria de substituição no âmbito do ISS, são hipóteses em que o tomador do serviço, por questões administrativas, por questões de eficiência administrativa, faz a retenção. Outra diferença em relação ao ICMS, nós temos possibilidade no ICMS de ter a substituição tributária
para frente, em que o primeiro da cadeia antecipa o valor do imposto que será devido nas operações subsequentes. Aqui, no âmbito do ISS, isso é uma ideia que não comporta. Não existe a possibilidade, dentro dos contornos que a Constituição deu para o imposto, de haver uma antecipação. As hipóteses que nós temos de retenção, de substituição tributária no âmbito do ISS, são hipóteses em que verifica-se que o serviço é prestado, no momento em que o tomador faz o pagamento por aquele serviço, você tem, sim, uma retenção na fonte. E aquele tomador responsável, ele pode ficar responsável de forma exclusiva por aquele tributo, significa o contribuinte, que é o prestador, não fica mais com a responsabilidade, fica excluído, ou o contribuinte pode permanecer responsável de forma supletiva. Então, essas diferenças, elas são importantes porque o legislador também, por vezes, ele tende a ampliar demais o escopo dessa disciplina do ISS. E desses exemplos que nós vemos é tentar aproximar a disciplina da substituição tributária do ISS para o ICMS, e isso não é compatível, não encontra fundamento no texto constitucional. E aí, voltando para a nossa legislação complementar, o que nos diz a Lei Complementar 116 sobre essa matéria? O texto da Lei Complementar 116, obviamente, é importantíssimo, tem uma relevância enorme na matéria de ISS, tem alguns méritos, alguns méritos, obviamente, de esclarecer alguns pontos esses que, antes de 2003, dependiam exclusivamente do entendimento da jurisprudência. Então, antes de 2003, nós tínhamos lá o Decreto 406, de 68, que trazia, obviamente, disciplina de vários pontos, mas também não trazia disciplina de muitos outros. E o que nós vimos, até mesmo nos primeiros anos depois da Constituição, foi uma produção jurisprudencial muito farta em matéria de ISS, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e na maioria das vezes, depois das controvérsias, quando a jurisprudência acabou se fortalecendo, muito se criou, efetivamente, de regras de ISS simplesmente no âmbito da jurisprudência, o que, obviamente, é algo delicado. A jurisprudência ela não está aí para criar lei, o tribunal não existe para ser legislador positivo. Nós precisamos de uma lei que traga segurança jurídica. É óbvio que a lei ela vai ser lida por cada um de nós. Então, é óbvio que também ela pode ter interpretações diferentes. A minha leitura do texto pode gerar uma interpretação diferente da interpretação que vai ser gerada por uma outra pessoa, especialmente se eu estiver do lado do contribuinte e outra pessoa for o procurador do município. Isso é bem provável que nós tenhamos essa divergência. Mas é salutar, isso é inevitável, faz parte do direito. O direito existe isso, para ter correntes, para ter entendimentos diferentes. Então, a Lei Complementar 116, obviamente, ela tem muitos méritos por ter esclarecido muitos pontos, mas ela também, obviamente, não conseguiu esgotar a matéria. Em matéria, esse ponto, por exemplo, esse ponto da responsabilidade, da substituição, ele é tratado em um artigo da 116, que é o artigo 6º, e traz lá uma série de questionamentos, sim. Porque, mesmo com essa disciplina na 116, alguns municípios, na hora de exercerem a sua competência tributária e, efetivamente, criarem as hipóteses de responsabilidade, eles acabam extrapolando. E extrapolando por quê? Porque os limites da Lei 116 também não estão lá muito claros. E... analisando esse artigo 6º da Lei Complementar 116, nós conseguimos identificar as hipóteses de substituição. E aí, só fazendo um adendo, em alguns momentos eu falo responsabilidade, em outros momentos eu falo substituição. Nós temos a responsabilidade tributária por transferência, que é, na maioria das vezes, aquela que acontece
quando a hipótese de incidência se materializa, e depois que a hipótese de incidência se materializa, a responsabilidade pelo pagamento fica transferida a uma outra pessoa, e nós temos hipóteses de substituição efetiva. A substituição tributária por excelência é aquela em que o débito pago pelo substituto é dele, não é mais um débito de terceiro. As hipóteses de responsabilidade, na maioria das vezes, quando o responsável é eleito, ele não paga uma dívida dele, ele assume uma dívida de terceiro. Mas a substituição tributária por excelência, a dívida do responsável substituto acaba sendo dele. Na legislação do ISS, nós não temos tanto espaço para essa substituição por excelência. E aí, justamente por quê? Nós não podemos nos afastar dos contornos que estão lá no texto da Constituição. Se a Constituição fala que a hipótese de incidência do ISS é a prestação de serviço, o contribuinte ou o prestador de serviço, nós não podemos transferir uma obrigação tributária em relação ao ISS para o tomador. Nós não podemos nos afastar dos contornos, tanto objetivos como subjetivos, que a própria Constituição determina. E aí, o que a Lei Complementar 116 trouxe em relação a essa matéria e o que da Lei Complementar 116 vem gerando alguns questionamentos. No artigo 6º da Lei Complementar 116, nós temos previsão de substituição facultativa e substituição compulsória, ou seja, temos previsão de os municípios exercerem a sua faculdade e criarem hipóteses de responsabilidade por retenção ou hipóteses de substituição tributária, e nós temos outros casos em que a retenção ou a substituição são inevitáveis. E aí, boa parte da doutrina chama de substituição compulsória. E quais são as hipóteses em que o tomador do serviço é sempre responsável por recolher o imposto? Nós temos a própria Lei Complementar 116, ela traz isso. Quando o prestador do serviço está lá fora, está fora do país, então eu sou uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil, e eu contrato o serviço de uma empresa lá fora, na qualidade de tomador desse serviço, de importador desse serviço, eu sou responsável pelo pagamento do ISS, que obviamente faz sentido, por quê? Por mais que o contribuinte seja o prestador do serviço, o contribuinte, nesse caso, está fora do país. Então, e uma outra hipótese em que a responsabilidade do tomador ela sempre vai existir é na hipótese em que o serviço, o ISS, vai ser devido no local da prestação do serviço. E aí tem vários itens da lista de serviço que são indicados, por exemplo, construção civil, varrição, jardinagem, são serviços em que é muito fácil você identificar o local da prestação. Então, nesses serviços em que o local da prestação é facilmente identificável, o tomador ele também está no local da prestação de serviço. Então, nessas hipóteses, o tomador ele é obrigado, por conta não só da lei municipal, como do própria Lei Complementar 116, a fazer o recolhimento do ISS. Todas as outras hipóteses de responsabilidade por retenção ou mesmo de substituição tributária ficam a critério dos municípios. Então, os municípios, de acordo com a sua realidade, eles podem eleger responsáveis tributários pela retenção e recolhimento do ISS. Em boa parte das vezes, essa eleição pelo município visa o interesse da própria arrecadação. Então, boa parte das vezes, o município elege os tomadores porque fica muito mais fácil fiscalizar um tomador do que fiscalizar 200 prestadores. Então, na maioria das vezes, as hipóteses de responsabilidade no âmbito do ISS, elas são feitas em benefício da própria arrecadação. Mas não quer dizer que, em alguns casos, essas hipóteses de retenção não venham em favor do contribuinte também, porque o ISS ele é um tipo de tributo que acaba acarretando muita guerra fiscal entre os municípios, porque a prestação de serviço ela pode se realizar em absolutamente qualquer lugar.
Então, o fato do prestador de serviço estar estabelecido em um município não significa absolutamente que ele não possa prestar serviço em vários outros municípios, próximos, distantes, qualquer lugar que seja. Pela legislação de ISS que nós temos hoje, quando um prestador de serviço presta serviços em outros municípios, ele está sujeito a ter que recolher o imposto no local da prestação. É isso que a Lei Complementar 116 diz? Não, ela fala em estabelecimento prestador. Mas, na prática, nós vemos que nem sempre é fácil identificar o estabelecimento prestador. E, quando não é fácil identificar o estabelecimento prestador, o que se faz? Todos os municípios querem lá a sua parcela do ISS. Quando eu tenho uma situação como essa, em que eu tenho prestadores que estão estabelecidos em um município, mas que prestam serviços em outros, eles estão sujeitos a ter que pagar em vários municípios, no município em que ele presta serviço e no município em que ele está estabelecido. Nessa hipótese, quando eu tenho uma previsão de substituição ou de retenção na fonte, essa retenção ela pode vir até mesmo em favor do contribuinte, porque ele pode, por exemplo, se cadastrar em determinado município e demonstrar que ele já recolhe em outro município, ou ele pode, demonstrando que ele sofreu a retenção por um outro município, ficar desobrigado do pagamento onde ele tem um estabelecimento prestador. Então, não necessariamente as hipóteses de responsabilidade tributária ou de substituição no âmbito do ISS, elas vêm só em favor da administração. Eventualmente, podem vir em favor dos municípios também. Quando o município não está obrigado a eleger o tomador como responsável, a gente cai na hipótese da faculdade, vai depender de cada município. E quando o município cria hipóteses de responsabilidade, quando ele atribui ao tomador a responsabilidade pela retenção, ele pode fazê-lo excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou ele pode fazê-lo mantendo supletivamente a responsabilidade do contribuinte. Boa parte das vezes, a responsabilidade do contribuinte ela é mantida supletivamente. Significa que, se o tomador não fizer a retenção do tributo, o contribuinte continua obrigado porque o débito é dele. Então, ele continua obrigado a pagar por aquele principal que não foi recolhido. Em algumas hipóteses, e aí a legislação tem que dizer exatamente se é um caso de responsabilidade exclusiva ou não, o contribuinte ele fica realmente por fora. Se o tomador não fez a retenção, não há que se falar mais em responsabilidade do contribuinte. Um ponto bem controvertido na legislação, na 116, e que acaba sendo repetido na legislação municipal, está no artigo 6º, parágrafo 1º da 116, que fala que os responsáveis eles estão obrigados ao recolhimento integral do imposto, independentemente de ter sido efetuada a retenção. Essa previsão ela é uma previsão de constitucionalidade bastante duvidosa, porque na maioria absoluta das vezes, e considerando a estrutura constitucional que foi feita para o ISS, nós não podemos transferir para o tomador do serviço a responsabilidade pela obrigação. O que esse dispositivo faz é, efetivamente, transferir para o tomador a responsabilidade em relação ao ISS, ou seja, independentemente de ter a retenção, o tomador fica obrigado em relação àquele tributo, em relação ao principal, em relação às multas, em relação aos juros. Por conta dessa previsão, eu já vi casos concretos em que, mesmo o contribuinte tendo pago o principal, a dívida não foi considerada extinta, porque a responsabilidade permanecia com o tomador. O que é uma hipótese realmente bastante questionável e bastante controvertida, porque a responsabilidade pela retenção ela pode ser vista como um dever administrativo. Se aquele responsável não tiver o débito como dele, a obrigação de retenção é um dever instrumental que ele tem que cumprir. O que esse dispositivo faz é dizer, o dever do tomador de reter não é só um dever administrativo, ele tem o débito, então ele tem a obrigação, efetivamente, de fazer esse pagamento. Um ponto também que eu acho importante destacar em relação ao ISS, e até para também, em relação à substituição tributária, afastar um pouco do ICMS,
é no que diz que o ISS ele incide sobre a prestação do serviço, ele não incide sobre a utilização do serviço. Quando eu coloco que o ISS ele incide sobre a prestação, mais uma vez eu estou repisando. A responsabilidade pelo ISS ela não pode ser totalmente transferida ao tomador do serviço, porque a hipótese de incidência é a prestação, não é a utilização daquele serviço. Então, alguns limites eles são importantes e são necessários na hora de criar hipóteses de substituição tributária no âmbito do ISS, para que a gente não se afaste da regra constitucional que diz que o ISS é um imposto que incide sobre a prestação do serviço. E alguns últimos pontos controvertidos, e aí meu colega Marco Antônio vai falar certamente muito melhor do que isso. Nós temos nos últimos anos, nós tivemos alguns municípios que resolveram criar uma série de obrigações, principalmente obrigações cadastrais, que envolvem, muitas das vezes, não só o cadastro, mas até uma obrigação principal também, em relação a prestadores de outros municípios. E isso leva a um questionamento muito grande em relação a qual o limite que os municípios têm para dispor sobre responsabilidade tributária para alcançar prestadores que estão localizados fora do seu limite territorial. Então, em princípio, quais são as únicas duas hipóteses que eu vejo como hipóteses possíveis de previsão de responsabilidade? Se eu tenho um prestador localizado em um município, o tomador localizado no mesmo município e o serviço prestado naquele município. Então, eu tenho um prestador com o seu estabelecimento prestador, eu tenho um tomador, todos no mesmo município. Possível hipótese de retenção? Totalmente possível. É possível criar aí uma hipótese de responsabilidade que vai atender, certamente, razões de fiscalização, de praticabilidade. Outra hipótese é possível criar responsabilidade, atribuir-se responsabilidade tributária, quando eu tenho um prestador em um município, um tomador em um outro município e o serviço prestado no local em que o tomador está domiciliado. Possível, porque o tomador ele vai fazer uma retenção e vai ficar responsável por aquele tributo relacionado a um serviço prestado no seu território. As questões que surgem, e aí essas questões é que são questões controvertidas, e essas questões é que a jurisprudência precisa estar bem atenta na análise dos casos, são nas hipóteses em que eu tenho um serviço prestado em um local, um tomador situado em um outro município, a prestação ocorrendo em um outro município, ou, por vezes, a retenção prevista quando o serviço é prestado em um município que não é o município do tomador. E aí, sim, nós temos uma violação ao próprio critério espacial da hipótese de incidência do ISS, porque o município não tem competência para sair dos seus domínios e pretender, por razões de administração, de caixa, o que quer que seja, tributar tributar receitas de serviços que vêm de outros municípios. Meu tempo está acabando. Foi só uma pincelada em relação a esse assunto. Agora conto aqui com o meu amigo Marco Antônio para acrescentar mais alguns pontos. Obrigada.